Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra, ser bem breve nas minhas palavras, falando da Escola Bíblica Dominical, essa lição 12. Glória a Deus, glória a Deus. Está falando sobre as epístolas instrui e forma os cristãos. As epístolas instrui e forma os cristãos. Glória a Deus. E vamos ver aquilo que Deus tem para falar conosco nesse dia de hoje. Dentro dessa lição, Ele tem coisas boas para falar com o seu povo, com a sua igreja. Muito bem. O texto áureo está falando a graça, a misericórdia, a paz e da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Segunda carta a João, capítulo 1 e o verso 3. Glória a Deus. João, você sabe, só tem segunda carta a João, só tem um capítulo mesmo, mas é o verso 3. Então ele está dizendo sobre, aleluia, o Filho do Pai seja convosco na verdade e amor. O Filho Jesus Cristo, seja conosco na verdade e amor. É um amor imensurável, o amor que o Senhor, o Deus poderoso, Deus que criou o céu e a terra, Ele tem por nós. Ele amar o mundo de tal maneira de dar o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é amor. Isto é amor. Glória a Deus. Isto é amor. É um amor que jamais o ser humano tem um amor deste. E dá o seu único filho para morrer pelo pecado de toda a humanidade. Eu acho que jamais um ser humano tem este amor. Glória a Deus. É verdade prática. Está falando. As epístolas apresentam instrução vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação de cristão. As epístolas, ela vai se formar, para a doutrina da igreja. E quais são as epístolas? Agora vamos ver depois quais são as epístolas. Para, aleluia, doutrina cristã, bem como para a formação do cristão. De ensinar, preparar os cristãos para, aleluia, seguir nos caminhos do Senhor. A leitura bíblica em classe, eu até às vezes costumo ler, só que eu não vou ler agora, que ela está baseada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 1 e 2 e 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. E na segunda carta de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Então eu não vou ler aí agora para o tempo, não. Eu quero falar dentro das epístolas aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você. As epístolas, então a introdução, ela está falando, as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Muito bem. Então, dentro dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas. Muito bem. Aí ele está falando 13 epístolas são paulinas. Foi Paulo que escreveu, o autor mais que escreveu livro na Bíblia foi Paulo. Ele escreveu essas 13 cartas, 13 epístolas. Paulo escreve.
Aí vamos ver quais são as epístolas paulinas. Aí a gente vai dividir as epístolas paulinas e as gerais. 13 foi de Paulo que escreveu e 8 foram outros autores. Dá o nome de epístolas gerais. Então, as paulinas, aí vamos ver, ela começa de Romano até Filemão. Começa de Romanos a Filemão. É Romano, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, Tito e Filemão. São 13 cartas que Paulo escreveu. São 13 epístolas paulinas. São as que Paulo escreveu. Então, ficou 8 epístolas. É isto que eu quero falar, porque dentro da igreja, muitas das vezes a gente precisa de passar para a igreja aprender quais são os livros seguidos da Bíblia. E muita gente, às vezes, tem uma dificuldade dentro da igreja de saber. E eu, por mais que eu também não sei muito, eu estou aprendendo, precisando de aprender, mas nós temos que estar em ordem os livros da Bíblia para a gente acompanhar e saber. Quando você for pegar uma referência bíblica, você saber onde é que está o livro. Baseado, se é depois, se é antes do que você abriu. Você vai querer abrir a Bíblia em Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Então você abriu lá em Efésios, você tem que saber que ela está para trás. É isso que eu estou sempre batendo na tecla da igreja para aprender isso aí. Você vai querer ler, ou então se você abriu Coríntios, você quer ler em Corinto, abriu a carta lá em Atos dos Apóstolos, você vai saber que ela está na frente. É Romano, Corinto. Então, é isso que eu sempre quero ensinar na igreja debatendo, para aprender, para nós não ter essa dificuldade de encontrar os livros na Bíblia que você vai procurar. Aí, como eu estou falando, vai até de Romano até Filemão. Muito bem. Agora vem as epístolas gerais, que foi outros autores que escreveu. Quais são as epístolas gerais? São 8 epístolas gerais. Então vai de Hebreu até Judas. Aí agora, quais são? Aí a gente tem que aprender, é isto, para estar em ordem. Vai Hebreu, Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Judas. Perdoe, eu não falei em Tiago, né? Me perdoe, eu não falei em Tiago. Tem Tiago no meio. Me perdoe. Hebreu e Tiago, depois vem Pedro, segunda Pedro e tal, e aí vai até Judas. Então, é as 8 epístolas gerais que a igreja precisa aprender. Nós precisamos de aprender isto. Então, eu digo nós estamos aprendendo com você, dentro da igreja, na escola dominical. Eu amo, porque ali eu aprendo junto com você. Eu aprendo ali junto com você. Eu amo a escola dominical. Foi aonde eu aceitei Jesus. Foi aonde eu entreguei minha vida para Cristo. Foi na escola dominical. Eu amo por causa disso. Foi dentro da escola dominical que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. E com 3 anos depois que eu tenho aceitado Jesus, o Senhor me chamou para esta missão de trabalhar com a escola dominical. Então, eu amo a escola dominical. Todos trabalham da igreja, mas o ensino da palavra, eu amo o ensino da palavra. Ainda, glória a Deus, dentro dessa lição, você vai ver como as epístolas paulinas nos instruem. Como as epístolas paulinas, ela nos instrui. Glória a Deus. Paulo sempre teve uma palavra, o apóstolo Paulo sempre teve uma palavra de fortalecimento para a igreja. O apóstolo Paulo ele foi um autor do livro, da Bíblia, das 13 cartas que ele escreveu, e ele sempre deu uma palavra de fortalecimento para a igreja. Você vê em Romano, capítulo 1, e o verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então ele está falando que o justo ele vive pela fé daquilo que não se vê. A fé é o fundamento
das coisas que não se vê. Então ele está falando que o justo viverá pela fé. Você sabe muito bem a história de Paulo. Paulo, quando vai aí, nenhuma situação mais terrível para Paulo, quando Paulo é perseguido. Você sabe a história de Paulo, quando ele era Saulo, perseguidor, ele se transformou, teve um encontro com Jesus, passou a ser perseguido. E ele nunca negou a sua fé. Paulo sempre teve aquela fé de alcançar o objetivo na obra do Senhor. Aleluia. É isto que é importante para mim e para você. Glória a Deus. É isso que é muito importante para mim e para você. Dentro, glória a Deus, desse estudo que ele está falando sobre as cartas paulinas, glória ao Senhor Jesus Cristo, é muito importante para mim e para você, igreja. Ele disse, você vê lá no autor aos Hebreus, quando ele está falando de fé em fé, o autor aos Hebreus, ele escreve que o meu justo viverá pela fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. O autor aos Hebreus disse, mas o justo viverá pela fé. E se ele recusar, não pode recusar, tem que enfrentar, tem que confiar, tem que ir à batalha, que a vitória é daquele que não recua, daquele que busca, daquele que enfrenta e confia no Senhor. Glória a Deus. É daquela vitória daquele que vai à luta confiante na certeza da sua vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é necessário que nós vá e não olhe para trás. Nós não negue a fé. Nós vá, aleluia, com a certeza da nossa vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá no top 2, ver o que o Senhor quer falar conosco neste momento, nesta hora. Glória a Deus. Como as epístolas gerais nos formam. Como as epístolas gerais, ela nos forma. Glória a Deus. Como ela nos forma. Então, ele está falando, né? Suportar os agravos. Suportar os agravos. Vê lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e o verso 19, ele está falando, aleluia, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Está vendo? Então, ele está recomendando para nós, que aqueles servos do Senhor, os salvos em Cristo Jesus, eles padecerão, aleluia, pela obra do Senhor. Aquele que é chamado para fazer a obra do Senhor, ele vai padecer, aleluia, as injúrias, as injustiças, mas o Senhor é contigo. O Senhor, aleluia, se agrada daquele que sofre injustamente, mas continua fielmente ao Senhor. Aleluia. Então é para isto que ele chamou os servos do Senhor, ele chamou para batalhar, para lutar pela obra do Senhor. Tá? Eu quero, para a gente fechar, no terceiro top, ele fala, as epístolas continuam a falar. As epístolas continuam a falar. Lá no finalzinho, o autor da revista, ele colocou, trata de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Se dará por ocasião da vinda do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Aleluia! E o verso 52, ele disse, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, glória a Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados
nós seremos transformados. O 54 ele diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Jesus, aleluia, foi ali morto na cruz por mim, por você, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, a vitória está na ressurreição de Cristo Jesus. Tá? Esta palavra, não vou me alongar muito, vou parar por aqui. Esta palavra fica contigo. Vem participar conosco nesta última lição. Aleluia, a lição 13, próximo domingo agora, tá falando sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Venha participar conosco. Venha aprender comigo e eu com você. Venha para mim aprender juntamente com você. Venha aprender conosco, muito importante. Venha aprender na Igreja Assembleia de Deus. Rua Creditávara, número 27, Monte Castelo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pastor Ramiro Neto, homem de Deus. Homem com o qual eu tenho aprendido, estou aprendendo muita palavra do Senhor. Um homem que Deus tem usado ele, um homem que Deus tem usado para ensinar a sua palavra, eu tenho aprendido ali com ele. Fica essa palavra contigo, guarda no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te conceda a oportunidade de um dia nós estar junto na presença do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.